Glória a Jesus. Convido aquele que trouxe o exemplar da Bíblia que possa estar abrindo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nesta noite nós temos um tema aqui maravilhoso: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É um tema qual, em outras épocas, antes de ter a oportunidade de pregar acerca dele, achava eu que seria um tema fácil de se pregar, mas estudando a palavra de Deus, cheguei a descobrir que é algo muito mais profundo do que eu imaginava, e não é um tema tão simples assim de se pregar, porque é um tema onde você precisa ter conhecimento da palavra de Deus e também ter experiências profundas com o Espírito, para que você possa falar com autoridade. O apóstolo Paulo, numa certa feita, ele disse: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos ensinei. Então eu creio que nesta noite, para poder falar acerca do Espírito Santo, é algo de suma responsabilidade, porque nós precisamos estar muito ligados com Ele nesta noite, para podermos falar não de nós mesmos, mas sim do que Ele quer. Quem achou, diga amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Depois vamos estar pulando para o versículo de número 12 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo de número 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos notórios isto, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é de costume, eu não gosto de muita incidência de luz em cima de mim quando eu estou pregando. Eu sou meio tímido ainda. Gostaria de pedir ao presbítero, se puder, amenizar o foco de luz aqui, mesmo porque pode apagar. Louvado seja Deus, assim está de bom tamanho. Mesmo porque, na verdade, o importante é que os irmãos eles ouçam a voz do que Deus ele tem para falar, e não necessariamente enxergue quem está aqui na frente a fazer a menção da palavra do Senhor nesta noite. Mas, como eu estava dizendo, é um tema bastante intrigante. E é um tema a qual nos leva a buscar a Deus a fundo para poder fazer menção dele e tentar entender acerca desse Espírito a qual estava sendo falado aqui nesse dia através
do apóstolo Pedro, e que conhecia a profecia do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, a qual nós lemos aqui nesta noite, falando acerca do derramamento do Espírito Santo de Deus. E eu estive pensando comigo e falando com Deus durante esta semana, falando: Senhor, me ensina mais acerca desse Espírito, para que eu possa estar falando com propriedade. A bem da verdade que ainda somos bem novos convertidos. Estou aqui nesta igreja, aceitei Jesus aqui, isso vai fazer 10 anos. E há mais ou menos 9 anos que nós pregamos aqui no púlpito desta igreja. E é bem verdade que cada vez que temos a oportunidade, parece que é a primeira vez. E nós ficamos com as nossas pernas trêmulas e pensamos: o que é que o Senhor vai fazer através da minha vida nesta noite? A bem da verdade que preparamos esboços para poder pregar, e a maioria das vezes não conseguimos fazer menção de 100% daquilo que está ali, porque esse Espírito ao qual está sendo falado aqui nesse tema e na palavra a qual eu li, normalmente nos conduz a viajar e falar das grandezas de Deus através de uma coisa chamada palavra rema. É quando nós estamos pregando e Deus está falando algo ao nosso coração e simultaneamente nós estamos recebendo de Deus e passando para a igreja. Se você nesta noite estiver com o seu coração preparado, eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você entrou, porque o Espírito Santo, ele já se faz presente aqui nesta noite e eu posso sentir a presença dele. E eu estava falando com Deus para que ele pudesse me ensinar acerca do Espírito Santo. Existe uma matéria chamada pneumatologia. Pneuma significa espírito, logia, estudo. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo. E eu tentei me aprofundar acerca dele, e de repente Deus, ele me fez enxergar na Bíblia um versículo, aleluia, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, e ele me mostra o apóstolo Paulo falando algo tremendo, ao qual jogou por terra toda a preocupação acerca da sublimidade de palavras, ao qual eu estava buscando do Senhor para poder trazer aqui nesta noite. Apóstolo Paulo, ele chega numa cidade para poder pregar a palavra de Deus, e ele diz o seguinte para eles: irmãos, quando eu vim ter convosco, eu não vim ter convosco com sublimidade de palavras e conhecimento dos homens. A minha pregação e a minha palavra, ela não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito Santo e de poder. Porque isto é o Espírito Santo de Deus. A pneumatologia nos faz compreender como é que ele age, quem ele é. Mas o que importa para Deus é que nós venhamos a testificar com ele. Existe uma coisa chamada Espírito do homem, a qual no livro de Romanos capítulo 8, versículo 16 diz: porque o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Nesta noite o Espírito de Deus, ele já se faz presente aqui nesta noite, e ele está querendo conversar contigo através de um Espírito que está dentro de você, o Espírito do homem. Quando você começa a deixar que o teu Espírito comece a vencer a sua carne, porque a palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios, que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e ambos se opõem um ao outro, para que você não façais o que quer. Ou você vai dar lugar à carne, ou você vai dar lugar ao Espírito. E é por isso que nós precisamos consagrar a nossa vida. Eu estava ontem pensando comigo: meu Deus, eu vou pregar sobre o Espírito Santo, eu preciso buscar mais. E eu saí de casa, eu falei com a minha esposa: eu vou sair para orar. E eu me retirei e fui para o monte ontem. E ontem eu fui para lá para cima sozinho. E eu falei: Senhor, eu preciso buscar uma intimidade maior contigo. O meu espírito precisa estar muito mais forte do que a minha carne. A partir de hoje, para que eu possa estar
atento à sua voz, porque o seu Espírito testifica com o meu Espírito quando eu sou encontrado na terra na condição de filho de Deus. É o que diz Romanos capítulo 8 e versículo de número 16. Então ambos se opõem um ao outro, a carne e o Espírito, e é por isso que nós precisamos buscar. Nós passamos um mês inteiro aqui, que foi o mês de janeiro, buscando a presença do Senhor, e passamos um mês, 31 dias em oração. E eu posso dizer para vocês, em verdade, a recíproca é verdadeira. Eu estou me sentindo muito melhor do que em dezembro. Após esse mês de oração, eu vi coisas grandes e firmes acontecer na minha vida, através do Espírito Santo de Deus, que tem respondido às minhas orações. E eu quero dizer para vocês em verdade, eu fico muito mais feliz quando Deus está falando comigo do que se Ele me der dinheiro. Se Deus abrir uma porta de emprego para mim, amém. Se Ele fizer eu trocar de carro, amém. Se Ele fizer eu ganhar uma promoção no meu trabalho, amém. Mas quando eu estou sentindo a presença de Deus, como eu estou sentindo agora, isso me faz muito mais feliz. O salmista Davi, ele disse: mais vale, Senhor, um dia na tua presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Porque Davi, ele tinha esta alegria. A alegria dá alegria para Deus. Você está entendendo? Só o Espírito Santo pode fazer isso na vida da pessoa. Ela deixar o seu eu de lado e sentir alegria e dar prazer para o Senhor. Numa certa feita, quando Jesus estava junto ao mar e os homens, eles precisavam de dinheiro, e Jesus falou: olha, lance o anzol no mar. Eles pegaram um peixe, dentro do peixe tinha dinheiro. E Jesus olha para eles e fala: o que tem nesta efígie, nesta moeda? Eles pegaram e olharam e falaram: está aqui a figura de César. Aí Jesus olha para eles e fala: o que mais vocês precisam saber? Ele diz: é justo que nós pagamos o nosso imposto para César? E Jesus olha para eles e fala: não se preocupa com dinheiro não. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E você sabe o que é de Deus? Você sabe o que Ele espera de mim e de você nesta noite? Fica ligado, querido, porque o Senhor, Ele está querendo contemplar nesta noite esse culto. Não adianta eu e você olharmos um para os outros e tentarmos julgar, dizendo: o culto hoje foi bom, hoje o culto foi ruim, porque Deus, Ele não quer saber da sua opinião. Deus, Ele quer saber se você vai prestar um culto bom para Ele, porque Ele é que tem poder para analisar se o culto está sendo bom ou não, porque o culto é para Ele. E eu comecei a tentar entender um pouco acerca do Espírito Santo, só para poder dar uma pincelada rápida. Quando falamos do Espírito Santo, as pessoas mencionam Ele como a terceira pessoa da Trindade. E quando fala a terceira pessoa, a gente começa a imaginar uma escada hierárquica, aonde existe o primeiro, o segundo e o terceiro, e logo o primeiro é maior do que o segundo, e o segundo maior do que o terceiro. Mas só que não é assim que acontece acerca da Trindade. O Espírito Santo, ele não é mais e nem menos do que Jesus, não é mais e nem menos do que Deus Pai, e assim vice-versa, porque eles são Deus. Nós servimos a um Deus trino, querido. Quando nós falamos aqui: derramarei sobre vós o meu Espírito, Deus está falando: irei derramar uma porção de mim dentro de você. Aleluia. O nosso Deus, ele é trino. Imagine você pegar ali o seu som. Muita gente faz essa comparação, coitado de Deus. Me perdoa, Jesus, não quero comparar Deus a um som 3 em 1, não, mas só para que você entenda. Se Ele é 3 em 1 e você quer ouvir CD, você bota ali e ele vai tocar CD. Se
você quer ouvir rádio, você clica lá, ele vai tocar rádio. Se você quiser ouvir MP3, você vai clicar e ele vai tocar MP3, mas é um som e não 3. É um equipamento apenas que faz 3 funções diferenciadas. Ele toca CD, ele toca rádio e ele toca MP3. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é trino. Não adianta você pensar que quando nós estamos falando aqui nesta noite acerca do Espírito Santo que há de ser derramado sobre a nossa vida, nós estamos falando sobre alguém menos do que Deus. Não, porque isso não é verdade. Nós estamos falando acerca de Deus nesta noite. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo de número 7, que são 3 que testificam no céu: Deus Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Deus Pai, a Palavra, que é Jesus. Lembra? No livro do Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus, e ele se fez carne e habitou em nosso meio. Então a palavra é Jesus. São 3 que testificam no céu: Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Entenda uma coisa nesta noite: o Espírito Santo jamais vai fazer algo que seja contra a vontade de Deus. Deus Pai jamais vai fazer algo que seja contra a vontade de Jesus. Jesus jamais vai fazer algo que seja contra a vontade do Espírito Santo. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Ele é o Deus trino. São 3 que testificam no céu, e eu vou falar algo aqui para que você entenda. Tudo que Deus ele fez na face dessa terra, os 3 estavam juntos, presentes. Isso começou na criação. Quando Deus ele criou você, querido, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que ele falou o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele diz façamos no plural. Ele fala no plural porque quando Deus pensou em criar você, ele juntou a Trindade. Ele juntou a Trindade e ele falou: vamos fazer o homem. E fez. Eu e você, a sua imagem e a sua semelhança. E são 3 que testificam no céu o tempo todo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele quem? Deus Pai, Espírito e o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava sendo conduzido para um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira. Ele estava indo ali carregando uma cruz que não era dele, era minha, era sua. O profeta Isaías, no capítulo 59 de Isaías, ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era um castigo que não era para ele, era para mim, era para você. Mas ele levou sobre si. E Jesus, sendo um homem, carregando ali aquela cruz ou aquele madeiro, ele começa a sentir o peso daquela cruz. E ele caminhando ali, aquela vereda, até chegar no Gólgota, diz a Bíblia, que na condição de homem ele fica cansado. E cansado ele, na condição de homem, ele começa a sentir fraqueza e perder suas forças. Eu imagino que Jesus ele começa a tropeçar e cair com aquela cruz por diversas vezes. E como demorou
A Bíblia diz que pegaram um certo homem, Cirineu, Simão Cirineu, e o constrangeram a levar a cruz. E aí também está uma lição. Aí está também uma lição para que nós venhamos a entender o amor do Espírito Santo de Deus. Porque toda vez que você sentir dificuldade em carregar a sua cruz, porque Jesus ele falou para cada um de nós: aquele que quer ir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas às vezes parece que ela está tão pesada. Jesus ele sentiu o peso da cruz e alguém veio para ajudar. E sabe quem é que quer te ajudar? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é Ele que está disposto a ajudar você a carregar a sua cruz. E é por isso que é preciso haver um derramamento de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, para que você não venha passar sozinho um momento de adversidade. Porque carregar uma cruz não é para qualquer um, não. É preciso ser cheio do Espírito Santo para poder transpor e chegar do outro lado levando ela. Essa é a expectativa de Deus, querido. Ele não quer que você deixe ela largada no meio do caminho, não. Mas Ele quer que você leve ela. E é por isso que Ele mandou um estrangeiro, assim como Simão Cirineu. Era um homem de Cirineu, de Cirene, era de uma outra cidade. Veio para ajudar. O Espírito Santo, Ele também é Ele que nos ajuda no momento de dificuldade. E ali Ele chega no lugar da caveira, no Gólgota, para ser crucificado. Ele passou ali algo desumano ali naquele lugar. Fizeram barbaridades com o meu e com o seu Jesus. Glória a Jesus. Gostei dessa música. Louvado seja Deus. Preste atenção numa coisa. Pouco tempo antes, ele subiu a um lugar lá no Monte das Oliveiras chamado Getsemane. E os discípulos a qual ele levou não tiveram disposição suficiente para passar a noite orando com ele. E ele ora sozinho. E ali ele vê o futuro, porque ele também era Deus. Quando ele sente a dificuldade de carregar a cruz, ele sente aquele peso na condição de homem. Mas em algum momento, no Getsemane, dias antes dele passar aquele constrangimento da cruz, ele viu algo na condição de Deus. Ele fecha os seus olhos e ele começa a orar, e ele começa a ter uma revelação tremenda. Como Deus, ele começa a enxergar o futuro. Ele começa a enxergar o Gólgota. Ele começa a enxergar Pedro negando ele 3 vezes. Ele começa a enxergar Pilatos lavando as suas mãos. Ele começa a enxergar Anás e Caifás condenando ele. Ele começa a enxergar o povo falando: prenda Jesus e solte Barrabás. Ele começa a enxergar os pregos entrando nas suas mãos e nos seus pés também. Ele começa a enxergar pessoas olhando para ele e falando: tu és o Filho de Deus, então desce daí. Salvou os outros e a ti mesmo. Ele começa a enxergar os homens colocando fel misturado com vinagre em uma esponja e dando para ele beber. Ele começa a enxergar homens pegando uma lança e transpassando o seu lado entre as suas costelas. Ele começa a enxergar o sofrimento que não era dele, era meu. E na condição de homem,
ele dobra agora o seu joelho ali e curva a sua cabeça. E como eu e você, ele também tinha um direito, porque nós temos o livre-arbítrio, ele tinha o direito de até mesmo desistir do sacrifício na cruz do Calvário. Ele tinha esse direito. E ali ele dobra e ele sente dores. Jesus sentiu dores que você jamais sonhou, porque a Bíblia diz que ele transpirou sangue. A medicina fala que isso é possível. Presbítero Vitor sabe, no quartel, quando nós estávamos muito cansados, o capitão ele olhava naquela marcha de muitos quilômetros, armado e equipado, e para incentivar ele falava: olha, quando acabar suas forças é porque ainda tem 40% dentro de você. E ninguém conseguia usar esses 40%. Eu creio que Jesus ele usou. Ele usou todas as suas forças a ponto de transpirar sangue, rompeu os poros, estava prestes a infartar, é o que diz a medicina. E agora ele fala: Deus, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Se possível, não me deixe passar por isso, Pai. E esse sermão todo é só para você entender o que eu falei aqui. 1 João capítulo 5, 7. Capítulo 5, versículo 7 diz que são 3 que testificam no céu. Tudo que é decidido para acontecer é preciso passar por esse ministério chamado Trindade. Eles precisam concordar. E Jesus ele fala: se possível, afaste de mim esse cálice. Mas só que ele precisava ter o aval de Deus. O Espírito Santo visita ele. E o Espírito Santo começa, aleluia, a fazer ele voltar a enxergar como Deus e não como homem. Porque o homem ele sente fraquezas. E quando ele começa a enxergar como Deus, ele volta a ver, além do tempo, através dos anos. Eu acredito que ele enxergou ali, do ano 1 depois de Cristo, até o dia do arrebatamento. E ele teve uma visão tremenda. E sabe o que foi que ele viu? Quando ele olha, ele vê através dos anos, pensando em desistir, falando: Pai, afaste de mim esse cálice. Ele olha através dos anos, com a condição de Deus. Ele enxergou algo que motivou ele a voltar. Sabe o que foi que ele enxergou? Pergunte para mim, o que foi que ele enxergou? Não, pergunte mais forte. O que foi que ele enxergou? Ele enxergou você. Ele enxergou eu e você. E ele, consultando o Espírito Santo, que não queria deixar que ele fraquejasse, ele volta e ele fala como um verdadeiro soldado: levanta dali, sacode a poeira, olha para o céu e fala: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Todavia seja feita a sua vontade. Porque tudo que é feito, aleluia, nos céus e na terra, é preciso passar pela Trindade. Não era a vontade de Deus que ele desistisse. E Jesus jamais vai contrariar a vontade de Deus. O Espírito Santo jamais vai contrariar a vontade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia ao nosso Deus. E tentando entender acerca desse Espírito Santo, eu voltei lá no Gênesis. E a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, a terra era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas.
O Espírito Santo de Deus se movia de um lado para o outro sobre a face das águas, num lugar onde só havia trevas e um lugar vazio. E eu comecei a pensar comigo, por que num lugar onde não tinha nada, ele se movia? E Deus me fez entender, porque o Espírito Santo nunca vai ser botado por alguém parado. Nunca. Ele se movimentava porque ele não consegue parar. Quando Deus, ele criou